Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência permissão para expor aos eminentes colegas em meu idioma, em português, por dois motivos. Primeiro, porque tenho certeza, se tentasse falar aos queridos amigos em castelhano, os queridos amigos não iriam me entender como me entenderão ao expressar-me em português. Em segundo lugar, porque sendo a América uma única nação, é imprescindível que nós, que habitemos a América, nos comuniquemos através de nossos idiomas e, assim sendo, os amigos da língua castelhana deverão se acostumar com o português da mesma forma que nós, da língua portuguesa, devamos nos acostumar com o castelhano. Meus queridos amigos, serei breve e tanto quanto possível objetivo. A minha intenção é dar aos amigos uma visão panorâmica do problema do contencioso administrativo na legislação brasileira. Não me deterei em incursões de ordem doutrinária, porque o professor Efraim, com a sua proverbial capacidade, o fez de forma brilhante. A preocupação em retirar de um só indivíduo ou de não entregar a um só órgão o poder total de administrar, o poder supremo, sempre foi uma constante desde os primórdios da humanidade. Sempre se preocupou no sentido de limitar o poder. Tanto que surgiu, no século XVIII, com Montesquieu, a famosa tripartição dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. No entanto, se nós fizermos um estudo retrospectivo, se nós meditarmos na atual circunstância em que está a humanidade, iremos verificar que, embora Montesquieu tenha apregoado a harmonia entre os três poderes, no sentido de que cada um funcionasse de uma forma de contrapeso, iremos verificar através da história e presentemente que entre os três poderes, na realidade, sempre houve na maioria dos países, principalmente de sistema presidencialista, uma proeminência do poder executivo, tolhendo às vezes o poder judiciário e pressionando o poder executivo, ou melhor, legislativo. Ora, se há na realidade, por parte da administração, necessidade de que seus atos sejam acatados, para que possa haver um desenvolvimento orgânico, necessário também é que o administrado, que sofra as determinações da administração, tenha meios de se rebelar contra determinados atos, quando entender que estes atos estejam a violar seus direitos. O controle do ato administrativo sempre foi uma constante, a preocupação do controle. O controle pode se exercitar através da própria administração, pode ser exercitado pelo executivo, ou melhor, pelo legislativo, e pode ser executado através do poder judiciário. E normalmente, o poder judiciário, cuja função é solucionar os conflitos de interesses levados à sua apreciação, é o órgão encarregado de solucionar
esses conflitos. Dois sistemas existem visando o controle do ato administrativo. O primeiro sistema da jurisdição única, una lex, una jurisdictio, em que a competência é privativa do Poder Judiciário. Outro sistema da jurisdição chamada dúplice seria também entregar-se a órgãos da administração o poder de examinar e de julgar atos por ela praticados, em sua atividade, atos que o próprio administrado entendeu violador de um de seus direitos. No meu país, quando do descobrimento, vigorava em Portugal a monarquia absoluta. Consequentemente, prevalecia a jurisdição única. Todo o poder emanava do soberano. É evidentemente que Brasil Colônia teve que adotar este sistema vigorante na metrópole. Posteriormente, o próprio governo português, através de uma lei de autoria do Marquês de Pombal, criou uma espécie de contencioso administrativo. E durante a vigência desse sistema colonialista, vários sistemas, repito, de contenciosos administrativos foram criados e assim se aplicou no Brasil o contencioso administrativo. Posteriormente, com a independência, tentou-se estabelecer em um dispositivo constitucional a obrigatoriedade da submissão dos atos conflitantes da administração com o administrado a um órgão da própria administração. O imperador do Brasil, Dom Pedro I, antes de que a Assembleia Constituinte terminasse o seu trabalho, por problemas de não adaptação àquilo que se estava tentando implantar, dissolveu a Assembleia Constituinte. E, em seguida, através de um ato normativo, criou um Conselho de Estado, com competência para auxiliar a monarquia na administração pública e com função também de elaborar uma Carta Constitucional. Com efeito, em seguida, foi baixada a Constituição Brasileira de 1824, e nessa Constituição ficou estabelecido de forma expressa a criação do contencioso administrativo. Posteriormente, o Conselho de Estado, que exercia uma atividade administrativa nesse setor, foi dissolvido, para logo em seguida ser novamente criado, com competência de natureza administrativa típica do contencioso administrativo. Com a República, as coisas mudaram totalmente. Um dos primeiros atos do novo governo foi justamente acabar com o contencioso administrativo, passando a competência para dirimir esses conflitos exclusivamente para o Poder Judiciário. E durante a República, nas constituições posteriores, através de norma expressa, estabeleceu-se a competência exclusiva do Poder Judiciário para decidir conflitos de natureza administrativa, em que estivesse no polo ativo ou passivo a administração ou o administrado. A Constituição de 1891 assim dispôs. A de 1934 também. A de 1937
seguiu a mesma orientação. A Constituição de 46 da mesma forma. E a Constituição de 1967 não fugiu à regra. Como os amigos podem ver, nós somos pródigos em constituições do meu país. Ocorre que em 1969 baixou-se a emenda constitucional número 1. Se os colegas tiverem a curiosidade de examinar a Constituição brasileira, ela contém tantas emendas que, se as coisas continuarem do jeito que vão, nós teremos uma Constituição de emendas, não uma verdadeira Constituição. Através dessa emenda constitucional número 1, que alterou a Constituição, alguns dispositivos da Constituição de 67, e incluiu, com nova redação, outros princípios, de forma clara, no artigo 111, estabeleceu o seguinte: a lei poderá criar contencioso administrativo e atribuir-lhe competência para o julgamento das causas mencionadas no artigo anterior. O artigo anterior, o 110, está redigido da seguinte forma: os litígios decorrentes das relações de trabalho dos servidores com a União, inclusive as autarquias e as empresas públicas federais, qualquer que seja o seu regime jurídico, processar-se-ão e julgar-se-ão perante os juízes federais, devendo ser interposto recurso, se couber, para o Tribunal Federal de Recursos. Com esta emenda constitucional, a primeira preocupação do intérprete foi justamente no sentido, se na realidade estava criado contencioso administrativo no Brasil. A opinião unânime dos estudiosos se manifestou no sentido de que, na realidade, o contencioso administrativo não havia sido restabelecido na legislação brasileira. Segundo os administrativistas, o que o artigo 111 e 110 estabeleciam era a possibilidade da criação de uma justiça trabalhista especializada. Uma vez que o artigo 110, de forma clara, restringe a possibilidade do contencioso administrativo às questões de natureza trabalhista entre servidores e a União, e submete à apreciação do Tribunal Federal de Recursos a reapreciação dessa matéria. Então, na realidade, permite-se a criação de um colegiado administrativo sem função judicante, uma vez que a competência para reexaminar essas questões seriam do Tribunal Federal de Recursos. Quando as coisas estavam mais ou menos assentadas, como eu disse aos colegas, temos muitas emendas, surgiu a emenda constitucional número 7, alterando algumas redações de dispositivos, reproduzindo a orientação do artigo 111, na criação do contencioso administrativo, e nos artigos 203 e 204 ampliou a possibilidade da criação desses colegiados. Vou pedir permissão aos colegas para ler os dispositivos. O artigo 203 reza o seguinte: poderão ser criados contenciosos administrativos federais e estaduais sem poder jurisdicional para a decisão de questões fiscais e previdenciárias, inclusive relativas a acidentes de trabalho. A lei poderá permitir que a parte vencida na instância administrativa requeira
diretamente ao tribunal competente a revisão da decisão nela proferida. Surgiu com a emenda constitucional número 7 de 1977, nova polêmica a respeito se a legislação brasileira, na realidade, estava ressuscitando o contencioso administrativo. E a conclusão que se chega é que, na realidade, o que a Constituição Federal Brasileira permite não é a criação de um contencioso administrativo, um órgão administrativo com função judicante, de cujas decisões não podem ser reapreciadas por um órgão do Poder Judiciário. A legislação brasileira, na realidade, permite a criação de colegiados administrativos. Mas qualquer violação que o administrado sentir está sofrendo por parte da administração, segundo a legislação brasileira, mesmo em face desses dispositivos constitucionais, estabelece que ele deverá se socorrer do Poder Judiciário. Em suma, eu poderia dizer, afirmar aos colegas, que o contencioso administrativo no Brasil só vigorou no período da colônia e do Império, que a atual Constituição brasileira, com todas as suas emendas, admite não o contencioso administrativo, mas a criação de colegiados administrativos. E que, na realidade, o órgão com competência para decidir os problemas de ordem administrativa entre administrado e administração é o Poder Judiciário. O meio através do qual o administrado possa movimentar a máquina do Poder Judiciário, os colegas sabem, este meio é a ação. E a legislação brasileira permite que o administrado utilize vários pedidos. E a título de exemplificação, eu poderia dizer aos colegas que o pedido mais utilizado contra ato da administração pelo administrado é o do mandado de segurança. O nosso mandado de segurança corresponde ao juízo de amparo do direito mexicano. Utiliza-se também do habeas corpus na órbita criminal. Utiliza-se do pedido de consignação em pagamento, quando alguém devedor quer se eximir-se desta dívida. Admite-se também o pedido possessório, através das clássicos manutenção, reintegração e interdito proibitório, quando o administrado tiver por objetivo a defesa de sua posse. Concluindo, senhor presidente e queridos amigos, repito, a legislação brasileira, a Constituição brasileira, admite a criação de colegiados administrativos, mas não de um contencioso administrativo, segundo a concepção internacional da doutrina. Qualquer lesão, qualquer ameaça ao direito do administrado, ele terá como meio capaz para fazer cessar essa ameaça ou fazer cessar a violação é a utilização do Poder Judiciário, órgão com competência para instruir e decidir essas questões. Senhor presidente, queridos amigos, peço desculpas pelo tempo que tomei dos colegas. Espero que tenha dado pelo menos uma visão panorâmica de como o problema é apreciado ou é vivido em meu país, a fim de que os colegas argentinos possam tirar desta experiência brasileira o resultado que entenderem imprescindível para o aperfeiçoamento da legislação argentina. Muito obrigado.